Bem-vindo, bem-vinda ao meu canal Prof. Minuto Concurseira. Já tem um tempinho que a gente não se vê, não é mesmo? Mas estamos aqui. Escolhi essa data, não sei por quê, mas acabei escolhendo o Dia dos Namorados por causa do nosso cupom, né? Se você não me conhece, eu sou Mariana Matos, sou professora do Tec Concursos, faço os comentários, né, das questões de direito, trabalho, processo, trabalho e algumas outras matérias. E estou aqui para te ajudar a chegar ao gabarito certo. Hoje, nessa live, nós vamos resolver questões da prova do TRT do Rio de Janeiro. E quem me segue lá no Instagram sabe o quanto eu avisei sobre os temas, tá? Essa prova é de analista judiciário, cargo judiciário, e, para falar a verdade, achei a prova muito fácil, até mais fácil que a de técnico que a gente vai resolver na próxima semana, ok? Mas, então, a ideia aqui desta live é fazer o quê? Nós vamos comentar essas questões da Banca FCC. Ela trouxe o mesmo padrão, não o padrão copia e cola, tá? Mas um padrão que ela já vem apresentando aí há alguns anos. Vou dar dicas e a gente vai fazer uma rápida revisão sobre os assuntos mais cobrados, né? Cobrados aí pela própria banca, tá certo? Então, a intenção desse vídeo não é se estender, então eu espero aí, deixa eu ver, acho que uma horinha no máximo estourando, a gente termina essa live, e aí você vai poder comemorar aí com o seu amor, né? Com o seu marido, esposa, o Dia dos Namorados, tá bom? Prof, não tem como eu assistir essa aula ao vivo, porque, né, senão vai dar problema em casa. Ok. Essa aula vai ficar gravada, então você pode assistir amanhã ou, né, em outro momento que você esteja disponível. Mas eu recomendo que você assista antes do dia 15 de junho, tá? Por quê? Vou te mostrar aqui os nossos materiais e não tem como você pensar que não é necessário para sua preparação, tá? E eu vou dizer por quê. Algumas questões da prova do Rio de Janeiro poderiam ser resolvidas apenas com o mapa mental do nosso curso. Outras ficaram bem mais fácil de serem resolvidas depois que você conferiu o checklist sobre o assunto. Então, eu peço que você assista antes do dia 15 de junho, tá? Que é o tempo que vai valer, né, o nosso cupom de desconto do curso. E sobre esse cupom, não é só porque é Dia dos Namorados, e eu sou uma pessoa romântica, embora não pareça, mas eu sou. Mas eh, essa semana eu tive alguns contratempos, né? Se você sabe, me acompanha aí, eu busco a magistratura do trabalho, concurso que tem aí, sei lá, a cada 4 anos, então é mais complicado, você fica, né, sempre estudando sem edital, mas não vou desistir, né? Isso é só um obstáculo. Mas enfim, eu costumo estudar em torno de 1 hora, pelo menos, tirar 1 hora para realmente estudar, me concentrar, desligo o telefone, né? Fecho assim a salinha e me tranco para estudar. E na semana passada eu não consegui. Não consegui, muitos fatores externos, eu não consegui nada, nem 30 minutos durante a semana toda. E isso me fez pensar, né? Será que eu estou me cobrando demais? Me fez também pensar se vocês têm essa mesma rotina, com que frequência vocês têm essa rotina de, na semana, não conseguir realmente estudar, tá? Então, eu refleti essa semana, eu, na verdade, eu decidi fazer um check-up de saúde, e na mesma semana o meu carro foi para revisão, então eu fiquei sem carro. E aí chama Uber daqui, enfim, é um contratempo. Você demora muito mais tempo para fazer as coisas, e aí tem o trabalho, tem os prazos processuais, enfim. Eu realmente não consegui e fiquei me culpando por não ter conseguido estudar. Então, pensando nisso, refleti e queria saber de vocês. Até comente aí como vocês fazem, vocês que têm filhos, vocês que trabalham, né, fora e aí acabam pegando um percurso aí de 2, 3 horas por dia no trânsito, 8 horas de trabalho, chegam cansados. Então, eu queria
E eu quero ajudar vocês, porque realmente eu me senti culpada comigo mesmo. Queria saber se vocês têm esse mesmo sentimento e comenta aí pra gente soluções, como vocês fazem quando a semana não é aquilo que vocês esperam. Então, foi pensando nisso. E eu sei que eu sou suspeita para falar, mas os resumos TRT para desesperados são bons, são muito bons, tá? Com base aí em resoluções de questões, eu estou há 12 anos no Tec Concursos, então já resolvi mais de 16 mil questões. Estou chegando aí quase 17, passando um pouquinho já também. Mas é com base nesse material, né, nessas resoluções de questões, conhecendo o estilo das bancas, que eu preparo os meus resumos, tá? Que eu preparo os resumos para vocês ganharem tempo. Inclusive, comenta aqui embaixo, quanto tempo você leva para ler um PDF de 20 a 30 páginas. Porque isso é o limite das nossas aulas. Em direito constitucional, você vai ter 15 aulas com esses PDFs, né? Algumas aulas, tipo direitos e garantias fundamentais, é uma aula um pouquinho mais extensa, mas você consegue fechar em 21 dias. Em 21 dias você consegue estudar todo o edital. Quando eu digo todo, você vai passar por todos os tópicos. Eu não estou, no nosso resumo, eu não estou falando que é passar por todos os por tópicos mais recorrentes. Eu estou falando de passar por todos os tópicos. Então, responde aí quanto tempo você leva para ler 25 a 30 páginas, tá? Incluindo aí mapas mentais que nossas aulas têm. Então, dá em torno aí 25, em média 25 páginas por aula. Algumas menos, algumas mais. Isso de acordo com o seu edital, né? Porque nós temos para cargo de técnico, analista administrativo e analista judiciário. Analista judiciário é um pouquinho mais pesado, porque a gente tem que trazer mais conteúdo, mais doutrina, tá bom? Mas enfim, e pensando nisso, né, que eu já me perdi aqui no meu raciocínio, pensando nisso, eu resolvi dar mais de 50% de desconto no nosso curso. Por quê? Em 60 dias você consegue revisar todo o seu edital. Você vai conseguir chegar mais seguro na prova. E mais do que isso, com os resumos, os nossos mapas mentais, você vai chegar no gabarito certo, tá? E eu vou te mostrar aqui como que faz, resolvendo as questões da prova do TRT do Rio de Janeiro. Bom, vamos, porque senão eu fico falando, né? E aí a gente acaba atropelando aí essa 1 horinha que o seu amorzinho te deu, né? Para assistir essa aula antes do Dia dos Namorados, né? De comemorar aí o Dia dos Namorados, tá bom? Ah, professora, eu não tenho, né, namorado. Não tem problema, né? Bora estudar, a hora vai chegar, tudo no seu tempo, foco nos estudos, tá? Que depois que você passa, você tem uma outra vida, né? Uma qualidade de vida. E aí você vai poder parar, pensar, escolher bem, né? Uma pessoa que apoie você, que esteja sempre aí ao seu lado e apoie os seus sonhos principalmente, tá bom? Vamos falar do cupom, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês o nosso curso. Hoje nós vamos resolver a prova de Direito do Trabalho do TRT do Rio de Janeiro, mas eu vou passar para vocês aí o nosso TRT para desesperados, São Paulo. O que você vai encontrar no nosso TRT São Paulo para desesperados, né? É um plano emergencial aqui. Você vai encontrar um plano de estudos guiado de 90 dias, porém, nós não temos mais 90 dias, né? A prova aí, já entramos na fase dos 60 dias, inclusive o nosso planner já está na segunda semana, então você vai ter que adaptar esses estudos, esse plano de estudo guiado, para poder aí adaptar conforme a sua jornada de estudos, tá? Mas está lá, o que você tem que estudar dia por dia? As nossas aulas, inclusive aulas, né, que a gente não disponibiliza. Por quê? Nosso curso vai trazer esse conteúdo aqui, ó. Noções de direito constitucional, direito administrativo,
processo do trabalho, direito do trabalho, código de ética, noções de direito para PCD. Lembrando que no TRT de São Paulo não cai o regimento interno. Glória a Deus, certo? Tá bom? Então, esse conteúdo aqui do seu edital você vai ter disponível lá no nosso curso. O restante, infelizmente, você vai ter que ter aí de outros professores, de outros cursos, tá bom? Mas esse aqui você vai ter todo. Você não precisa sair do nosso material e buscar em outro material, tá bom? O que eu peço para vocês é o quê? Sempre resolução de questões. Por quê? Porque é nas resoluções de questões que você vai fazer um estudo mais ativo, que você vai treinar aquilo que você está lendo no resumo, se você está memorizando bem esse conteúdo, tá bom? E, claro, né? Você vai ler o resumo, que é uma revisão, e aí você vai ver se o seu raciocínio jurídico está correto. Aplicando aonde? Nas resoluções de questões. Então, o que eu sugiro para você? Tirar um tempo, né, 1 hora, 2 horas, para ler os resumos, ou seja, aula por aula, né? Se você só tem aí 2, 3 horas de jornada de estudo, então você pega e você lê aí 1 hora, 2 horas de resumo de aula, né? Essas 25, 30 páginas, e depois passa para meia hora, 40 minutos de resolução de questões. Prof, eu resolvo as questões. Prof, eu resolvo as questões da aula que eu acabei de ler? Não. Você vai resolver as questões da aula que você leu no dia anterior, tá? Por quê? Porque o resumo de agora está fresquinho na sua cabeça. Aí você vai começar, você acertar, né? Vai acertar em 90%, vai achar, opa, tô bem. Não. Você sempre lê uma aula naquele dia e a resolução daquela aula você só faz no dia seguinte, correto? Essa é uma das estratégias de não só de revisão, mas de memorização do conteúdo, tá bom? Em menos de 24 horas você resolve as questões para fixar bem o conteúdo. Bora lá. Então, além desse guia, né, que você vai ter que adaptar, porque nós só temos menos de 60 dias, nós temos os resumos, que em média, né, 25 a 30 páginas por aula, tá bom? Algumas aulas têm inclusive menos, tá? 15, 12, 12 páginas, tá? Isso, claro, é avaliado conforme a frequência aí, né, nas provas da FCC, tá bom? Mapas mentais de todo o conteúdo de direito constitucional, direito administrativo, processo de trabalho, direito do trabalho, PCD, né, as noções aí sobre direitos PCD, e também o código de ética. Nós temos também mapas mentais. Então, todas as aulas aí você tem mapas mentais, que eu aconselho que você leia antes das resoluções de questões. Se você vai ler, vamos supor que você vai resolver questões sobre controle de constitucionalidade. Pegue os mapas mentais, leia os mapas mentais e vá para as resoluções. Ao final, retome os mapas mentais. Isso vai acelerar muito a sua capacidade de memorização, tá bom? Legislação selecionada. Então, todas as aulas eu seleciono os artigos mais cobrados pela banca, os mais importantes ou os que tendem a cair nesta prova. Então, muitas vezes, essa legislação selecionada é até maior do que a própria aula, tá? Mas se você está com as resoluções em dias, eu sugiro que você use esse material apenas para pesquisa, tá bom? Ou você tem aí no seu celular e está, sei lá, na fila do banco, na fila de um médico, dá uma lida só para memorizar a transcrição dos dispositivos, porque a banca ainda traz, ainda não tanto, né, quanto já fez, mas ainda traz a transcrição dos dispositivos, tá bom? E dentro dessa legislação selecionadas, obviamente, que a gente tem as súmulas e OJs trabalhistas, tá bom? Temos ainda o planner, como eu falei para vocês, nós estamos na segunda semana de planner. E esse planner aqui a gente faz a venda separada. Se você quiser apenas o planner para acompanhar, eu já vou mostrar para vocês como funciona. Mas se você quiser apenas acompanhar esse planner, você recebe um arquivo semanal para fazer a leitura. Você tem que tirar até 30 minutos para fazer essa leitura. E vai contemplar
aí não só essas matérias aqui para vocês, né? Mas todas as matérias que contêm legislação. Por exemplo, de analista judiciário, judiciário, né? A especialidade judiciário, nós ainda acrescentamos CPC, o Código Civil, Previdenciário. De técnico, nós vamos trazer a parte de orçamento público e, o plano de analista administrativos, nós vamos colocar o manual de contabilidade aplicada ao serviço público, tá? Então, você pode entrar em contato com a gente no Instagram ou, deixa eu colocar aqui, peraí. Você pode entrar em contato no Instagram, eu vou botar aqui, tá em algum lugar aqui, tá? O meu Instagram, ou entrar em contato pelo e-mail, prof.minutoconcurseira@gmail.com. Não, acho que não tem esse arroba na frente, né? prof.minutoconcurseira@gmail.com. E aí eu te passo, né? Os valores são valores diferenciados aqui, tá bom? Se você quiser de técnico e administração também, nós temos, a gente faz um compilado para você ter uma leitura aí bem rápida, dinâmica dos dispositivos, e aí sim, esses dispositivos são os mais cobrados pela banca, tá? A gente não traz todo o CPC, todo o Código Civil, a gente traz o que a banca normalmente cobra ou tende a cobrar nessa prova do TRT de São Paulo, tá bom? Bora lá. Então, agora eu vou mostrar para vocês, né, como é o nosso resumo aqui, ó. Vocês vão perceber que todo o resumo é feito em checklist, assim, ó. Você vai ter o conteúdo aqui, esse aqui é o adicional de insalubridade, tá? Não aparece aqui, por quê? Porque o tópico principal é insalubridade. Então, a gente vai apresentar aqui os tópicos. O que eu preciso saber sobre o adicional de insalubridade? Aí você vai encontrar aqui, ó, os percentuais, a base de cálculo, o simples fornecimento de equipamento de proteção não exime. Isso aqui é uma súmula do TST, que eu já trouxe só o que importa para você. Então, você vai ler isso aqui e vai resolver as questões e vai gabaritar, tá? E eu vou te mostrar porque caiu adicional de insalubridade no concurso do TRT do Rio de Janeiro. Como eu falei para vocês, insalubridade e periculosidade sempre tem uma questão, principalmente no cargo de técnico, tá? Aqui nós temos adicional de periculosidade. Então, o que você precisa saber sobre o adicional de periculosidade? E aqui nós temos os requisitos. Isso aqui é direitos humanos, tá? Aqui a gente traz ali os requisitos de admissibilidade. Na verdade, esse tema aqui não cai para vocês, tá? Porque é só sobre PCD. Mas é só para vocês darem uma olhada aqui, tá? O slide ficou incorreto aqui para vocês. Mas vocês vejam que são tudo checklist, inclusive na prova do TRT de Campinas. Se não me falte a memória, você conseguiria responder a questão só com isso aqui, ó. Só com esse checklist, tá? Mas eu acho que foi TRT Campinas que caiu. Os requisitos de admissibilidade de petições e comunicações no sistema global, tá? Aqui estão os requisitos, e aí você, lembrando desses aqui, restava apenas o gabarito correto, né? Que ela buscava a questão incorreta, tá bom? Então, assim os nossos materiais. Eles são todos em checklist pelos tópicos e o que você precisa lembrar para acertar a questão. Nós temos aqui direito administrativo, né? Parte de desconcentração, né? A gente tem os macetes, desconcentração cria órgãos, né? Nós temos alguns macetes. Trouxe tabelas. Eu não sou fã de tabelas, confesso para vocês. Não gosto muito, tá? Mas vocês pediram e a prof aqui inseriu tabelas dentro do nosso resumo, tá bom? Aqui é sobre controle de constitucionalidade material e formal. Então, o que você precisa saber? Os elementos, né? Os elementos aqui da Constituição. Isso aqui é exclusivo para analista judiciário, tá? Porque para a técnico administrativo e a cargo de analista administrativo, não cai essa parte de conceito da Constituição Federal. Perfeito? Então, é assim nossos resumos. Aqui nós temos as premissas, tá?
que são normalmente frases que você memorizando, você consegue excluir aí, em média, de 2 a 3 assertivas dentro de uma questão. Se você conseguir memorizar essas premissas gerais do nosso resumo, tá bom? E aqui são os mapas mentais, ó. Nós temos todas as aulas você vai encontrar mapas mentais, tá? Eles são todos, não é feito por IA, tá? Fiquem tranquilos, são feitos por mim, de acordo com o nosso resumo, o que mais importa e o que importa para você fazer a memorização, né? Memorização fotográfica do conteúdo. Então, todas as aulas nós temos os nossos mapas mentais. E aqui está o nosso planner, né? Como eu falei para vocês, se você quiser adquirir individualmente, né, só o planner, corre para não se atrasar muito na leitura, porque são 60 dias, ou seja, você vai ter aí, em média, são 5 páginas de leitura por dia, tá? Dos artigos, nós temos direito do trabalho, administrativo, previdenciário para analista judiciário, como eu já falei, orçamento público, tá? Então, você vai ter aqui, ó, essas são as disposições dos artigos. Então, aqui eu vou te indicar os artigos para leitura, então você vai apenas ler, você não precisa buscar no seu material o artigo, enfim, não, eu já te entreguei, você só precisa abrir o material e ler, tá? E tem também a jurisprudência. Normalmente, o que a gente traz aqui? Teses vinculantes, né? Súmulas vinculantes, súmulas, alguns informativos importantes que a banca já cobrou. A banca FCC é difícil cobrar informativo, mas tese vinculante, ela começou aí a invejar a FGV, tá? Ela já vem cobrando as teses vinculantes. Então, a gente sempre traz aqui, ó, um quadrinho específico de jurisprudência para você, tá bom? E no mais, é dispositivo mesmo, que você tem que ler e tem que saber a transcrição para a sua prova. Travamos? Aqui? Ah, tá aqui. E aqui está o nosso cupom, tá? Então, para você que só veio pelo cupom, pode aplicar lá o nosso cupom. Deixa eu tirar aqui. Ó. TRT São Paulo é o cupom para você adquirir até o dia 15, tá, gente? Eu não vou estender essa promoção. Por quê? O produto é R$ 600 e eu vou fazer para vocês por R$ 209,50. Prof, mas eu consigo terminar? Como eu falei para vocês, vocês conseguem. 60 dias, né? Aí um pouquinho menos de 60 dias, vocês conseguem. Prof, mas o meu tempo é curto. Então, o que que você vai fazer? Você vai olhar lá no nosso curso os tópicos mais cobrados. E aí você vai ler as aulas desses tópicos. Se sobrar tempo, você lê o restante da aula, tá bom? Perfeito, professora. Uma pergunta que vocês sempre fazem, né? Quanto tempo eu vou ter de acesso após a prova? Você vai ter 3 meses de acesso após a prova. Isso vai dar setembro, outubro, novembro. Até novembro você tem o material para estudar. E aí não precisa ser só TRT São Paulo, gente. Porque direito constitucional cai em toda a prova. Direito administrativo também. Processo de trabalho e direito de trabalho, claro, fica restringido, mas direito de trabalho ainda cai em algumas provas, dependendo do concurso que você for fazer. Noções de PCD têm caído em todos os concursos federais. Então você pode continuar estudando pelo nosso material para outro concurso, Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas, tá? Essa parte mais importante, constitucional e administrativa, você pode continuar. Por quê? Porque todo o material ele não traz só o conteúdo doutrina, ele traz a jurisprudência e traz os dispositivos. É isso que você precisa para aprender e ele traz, tá bom? Então você vai ter até novembro aí, acesso até novembro para estudar, continuar estudando com o nosso material. Perfeito? Lembrando, esse é o cupom EUTRT. Deixa eu botar em outra corzinha aqui. Ó, EUTRT São Paulo. Coloca lá e acesse o cupom de desconto, tá bom? Vou tomar uma aguinha aqui, enquanto eu vejo se tem alguma pergunta aí
Então, vamos lá. Pessoal, eu tô com uma equipe aqui. O que eu não consegui ver de dúvidas de vocês, a gente vai responder pelo chat, tá? Até para não... Eu gosto de falar e aí eu vou acabar perdendo o raciocínio aqui, tá bom? A gente vai responder pelo chat mesmo. Tem um pessoal aí comigo. E o que eles puderem responder, senão eles me passam e eu respondo, tá bom? Vamos lá para nossas questões, que eu já falei demais. Quem veio só buscar o cupom, ele tá aí. Eu TRT São Paulo, tá? Aproveitem, 50% de desconto. Nós temos aqui em torno de 15 aulas por matéria. Como eu falei para vocês, de 25 a 30 laudas, né? Páginas aí. Então, dá tempo. É um resumo bom, já traz a jurisprudência, traz as teses vinculantes, tá certo? Então, vale muito a pena. Você tem material aí não só para o TRT de São Paulo, mas para TRTs, para TRTs não, né? Para concursos aí até o final do ano, tá? Que ele vai estar atualizado. Perfeito? Bora lá. Vamos começar, né, professora? Já falou demais. Demais, demais, demais. Prof, a letra tá horrível. Mas é porque a FCC não manda mais em PDF, né? As questões, tá? Mas eu vou ler pausadamente, então pode ficar tranquilo. A gente vai ler pausadamente aqui e vai dar tudo certo, tá bom? Eu vou disponibilizar o slide, então você pode baixar o slide e acompanhar a leitura aí no slide, tá bom? Bora lá. Direito do trabalho. Primeiro ponto, né? O que que a gente faz? O que que a banca tem normalmente feito? Deixa eu só trocar aqui essa corzinha. Aqui, pronto. Normalmente a banca tem feito, né? Trazido um caso concreto, um caso hipotético, e pedindo para você aqui, e aí é o que eu costumo falar, que é o que diferencia a FCC da FGV, é que ela traz a transcrição da lei aqui. Lei, súmulas e OJs. Então, se você sabe da lei, sabe do conteúdo das súmulas e OJs, você vai resolver tranquilamente a questão. Ainda que a FCC traga aqui um casinho concreto, tá bom? Vamos ver. A diretora industrial da Vetro Indústria de Vidros Limitada solicita que o Departamento de Recursos Humanos prepare um relatório sobre os cargos da empresa que estão sujeitos a condições insalubres. Falei para vocês, insalubridade sempre cai em questões da FCC, gente. Apontando os entendimentos simulados do TST a respeito do tema. Entre os diversos apontamentos feitos pelo Departamento de Recursos Humanos no relatório, consta que... Vamos fazer uma revisão rápida? Eu trouxe aqui para vocês. Ó, adicional de insalubridade. Coisas que a gente precisa saber sobre o adicional de insalubridade. São circunstâncias e condições que, acima do limite de tolerância, vão permitir que receba esse plus, né? Esse bônus, que não é bem um bônus, porque a insalubridade ela acaba com a saúde do trabalhador, né? Então não é um bônus, é uma compensação meia boca. Mas enfim, acima dos limites. Então, quando eu falar de insalubridade, eu quero que vocês lembrem disso aqui, ó. Acima dos limites de tolerância. Ok? Por quê? Porque a insalubridade ela vai estar presente em praticamente todos os ambientes de trabalho. Mas o que vai dar a condição, né, o direito adicional, é que essa insalubridade vai estar acima do que se tolera. E quem que vai dizer o que é tolerante? O Ministério do Trabalho e Emprego. Ok? Isso quer dizer o quê? Que nenhum ambiente de trabalho é 100% salubre. É isso. Então, isso diferencia quem recebe e quem não recebe, acima dos limites de tolerância. Perfeito? É necessária a classificação da atividade insalubre na relação oficial elaborada pelo Ministério do Trabalho e Emprego. E sua reclassificação ou descaracterização exclui o direito adicional. Isso quer dizer o quê? Que ele é um salário condição. Enquanto eu estou trabalhando acima dos limites de tolerância, eu tenho direito adicional. A partir do momento que eu começo a trabalhar em limites toleráveis de insalubridade, eu perco o meu adicional. Isso é salário condição. E acontece com a maioria dos adicionais. Horas extras, periculosidade, noturno, tá bom?
Percentual, gente. 40, 20, 10. Isso aqui, se você não sabe, nem vai para a prova. Só se a prova for do lado da sua casa, você só vai gastar dinheiro com a inscrição. Ou nem com a inscrição, né? Se for doador de medula. Tá? Não sabe isso aqui, nem vai para a prova. Isso é o básico do básico. Você começa memorizando os percentuais de insalubridade. Ok? Então, a depender do grau de insalubridade máximo, médio e mínimo. Base de cálculo, salário mínimo. Professora, mas na Constituição, esquece a Constituição. Tá? A base de cálculo do adicional de insalubridade é o salário mínimo. Prof, na questão, a banca vai dar o salário mínimo? Às vezes não, só vai dizer que é o salário mínimo. Você vai ter que lembrar o quanto que é o salário mínimo. Mas, se for para calcular o salário base, no caso adicional de periculosidade, a banca necessariamente vai te dar um salário base. Então, fique atento. Prof, se ela não der o salário base no adicional de periculosidade, o que eu faço? Calcula pelo salário mínimo, ou o salário que ela informar na questão. Normalmente, ela vai dizer, recebe um salário mínimo, ponto. Qual é o percentual do adicional de periculosidade? Aí você vai calcular pelo o valor que ela deu, tá? Mas não confunda. Adicional de periculosidade é pelo salário base. O salário fixado aí entre empregado e empregador. Sem acréscimos, obviamente. Então, nós temos aqui o salário mínimo. Essa é a base de cálculo. Tem a previsão aí na súmula número 4, né, súmula vinculante, que até que sobrevenha lei ou convenção coletiva em sentido contrário, essa é a base de cálculo, salário mínimo, tá? E que não pode ser substituída por meio de decisão, incluído súmula. Então, a súmula, inclusive considerada inconstitucional, não pode definir qual é a base do salário do adicional de salubridade. Bom? Não repercute o cálculo no repouso semanal remunerado, não é devido no sobreaviso, porque no sobreaviso eu estou em casa, esperando ser chamado. Não é um local insalubre. Não sei se é sua casa insalubre, né? Mas acima dos limites tolerantes, não, isso não afeta aí o seu local de trabalho. A reiteração em seu pagamento depois de eliminada a insalubridade constitui liberalidade do empregador. Isso não quer dizer que ele vai incorporar. Por quê? Porque ele é um salário condição. É caracterizada pela previsão normativa e pela perícia, realizada por médico ou engenheiro do trabalho. Esses são os especialistas capazes de dizer se o local é insalubre ou não. Não pode ser acumulado com sinal de periculosidade. Deve o quê? O empregado optar por um deles, tá? Se eu tenho direito a adicional de periculosidade mais insalubridade, o empregado vai ter que optar por um deles, tá bom? Vou apagar aqui para a gente revisar mais um pouquinho sobre pagar tudo. Ainda que adicional, falando sobre o adicional, aqui se repete, aqui é porque é aula de segurança e saúde do trabalho, né? Medicina e segurança no trabalho, tá? Base de cálculo salário mínimo, o simples fornecimento de proteção de equipamento não exime o empregador de pagar o adicional de insalubridade. O agente ruído, fornecimento de EPI, ainda que eficaz por declaração do empregador, não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria. Outro ponto, adicional será integral. Isso aqui é atendimento de súmula, né? Súmula ou OJ, não lembro agora, pessoal. Mas adicional será integral, ainda que a exposição tenha sido em caráter permanente. Integra a base de cálculo das horas extras e do adicional noturno, ou seja, eu vou somar o adicional de insalubridade ao adicional noturno às horas extras trabalhadas, tá? E não pode ser negociado por ACT, o adicional, mas o enquadramento pode, tá? Cuidado com isso. Então, revisado aqui a nossa. Ó, essa aqui é a aula de segurança e saúde do trabalho, tá? Alguns pontos se repetem, até porque a banca adora esse tema, tá? Vamos voltar lá para a nossa questão? Aqui. Letra A. A constatação de insalubridade por meio de laudo pericial é suficiente? Sendo desnecessária a compatibilidade das atividades em rol do Ministério do Trabalho? Errado, né? Aqui a gente viu que é necessário que ela, além da perícia, esteja no rol do Ministério do Trabalho, que vai dizer o quê? Qual é o limite tolerável? O trabalho executado em condições insalubres em caráter intermitente afasta o direito à percepção do respectivo adicional? Não, né? A gente acabou de ler, não afasta, tá bom? Se a empresa comprar aparelhos protetores vendidos por algum dos fabricantes existentes na cidade, fornecer a seus empregados, desde que esses sejam capazes de eliminar a insalubridade, não será o adicional respectivo. Aqui a gente não falou, né? A gente vai falar aí na aula que falamos de EPIs,
dentro lá da segurança e saúde do trabalho, mas vamos deixar ela de ladinho, tá? Vamos para as demais para ver se a gente consegue excluir. Quando a gente está resolvendo questões, é assim que a gente faz. Ah, isso aqui eu não lembro. Então, vai para as outras questões e tenta buscar o erro da questão. Você tem conteúdo para achar os erros das questões e chegar mais rápido e mais seguro no gabarito da questão, tá bom? O simples fornecimento de aparelho de proteção pelo empregador não exime o pagamento do adicional de insalubridade, cabendo-lhe tomar as medidas que conduzam à diminuição ou eliminação da nocividade, entre as quais as relativas ao uso efetivo de equipamento pelo empregado. Essa aqui vocês lembram, né? Que é outro entendimento em súmula. Mas vamos deixar. Não encontrei erro, professora. Estou em dúvida. C e D. Vamos para E. O adicional de insalubridade pago pelo empregador incorpora-se à remuneração do empregado, mesmo se cessado o trabalho em condições insalubres, e não mais exigível o pagamento do adicional. Gente, salário e condição. Falou em adicional, salário e condição. Ele não se incorpora. Eu posso retirar esse adicional do trabalhador, tá? Então, errado, ok? Eliminamos, então, 3 questões, né? A não é, a B não é e nem a E. Fiquei em dúvida, professora. Agora a gente vai pensar, vai aplicar o raciocínio jurídico. Se para a insalubridade do Ministério Público do Trabalho tem que trazer um rol, você acha que fabricantes existentes na cidade será suficiente para afastar o adicional de insalubridade? Os EPIs, eles precisam também de uma aprovação do Ministério do Trabalho e Emprego. Não é qualquer. Você não encontra EPI ali na esquina. Tá? Então, e isso vai de encontro aqui à letra D, que é o nosso gabarito. O simples fornecimento do aparelho de proteção pelo empregador não exime do pagamento. Ele tem que exigir. A professora, o empregado não gosta de usar EPI. Demite. Adverte, suspende e depois demite. Justa causa. Tem que usar o EPI. Ok? Então, temos aqui o nosso gabarito letra D. Quero saber de vocês. Vocês acharam fácil? Como é que foi aí essa questão para vocês? Vamos para a próxima? A empresa metalúrgica Sterling Limitada, diante das dificuldades econômicas pelas quais está passando, pretende conceder férias coletivas a seus empregados. Diante dessa situação, o Departamento de Recursos Humanos esclarece ao presidente da empresa que, de acordo com as regras gerais, para ser considerada válidas as férias coletivas. Então, vamos fazer um rápido checklist aqui das férias coletivas. Esse é o nosso mapa mental. Isso aqui é o que importa para a gente, ó. Férias coletivas. Posso dar empresa, setor ou estabelecimento. Então, ou seja, não preciso dar para a empresa inteira. Tá? Eu posso parar as férias coletivas aí por partes. Eu tenho até 2 períodos anuais. Prazo aqui, mínimo, né? Dos períodos, 10 dias. Aqui, opa, 10 dias, tá? Comunicar o sindicato é uma obrigatoriedade, fixar aviso na empresa é outra, e comunicar o Ministério do Trabalho e Emprego com antecedência mínima de 15 dias. Essas são as regras. Bora lá para a questão? Letra A. Devem ser comunicadas ao órgão local do Ministério do Trabalho, com antecedência mínima de 15 dias, indicando as datas de início e fim das férias, precisando quais os estabelecimentos ou setores abrangidos pela medida. Acho que a gente já achou, né? Nosso gabarito. Vou deixar aqui um alerta. Letra B. Devem ser concedidas a todos os empregados da empresa? Não, né? A gente viu que pode ser por empresa, setor, estabelecimento, enfim, fora. Poderão ser gozadas em 2 períodos anuais, desde que nenhum deles seja inferior a 15 dias? Não, né? Inferior a 10 dias. Professor, mas lá no seu mapa mental não tinha esse prazo. Ok, então vamos deixar aqui que você não lembre dessa questão, né? Mas você lembrou disso aqui, né? Comunicadas ao órgão do Ministério do Trabalho com antecedência mínima de 15 dias.
não poderão ser concedidas aos empregados contratados há menos de 12 meses. Aqui nós temos o que a gente chama de remuneração, licença remunerada, tá? O empregado foi admitido e não adquiriu o direito às férias. Ou seja, ele está no período de férias proporcionais. Suponha que faz 4 meses só que ele está na empresa e o setor dele vai ganhar férias coletiva. Aí o que eu faço? Eu dou 4 meses de férias. E por que são 4 meses de férias? Porque eu vou ter que acrescentar o terço constitucional. Então, eu dou 4 meses de férias, proporcional, né? Ou seja, não é 4 meses de férias aqui, né? Eu vou dar aqui 4/12 de férias para ele. E o restante do período, ele vai ser considerado licença remunerada. Por quê? Porque é sem o terço constitucional. Então, se as minhas férias aqui é de 30 dias, que eu posso dar férias coletivas de 30 dias, eu vou calcular a proporção deste empregado que não cumpriu todo o período, tá? Vou mais um pouquinho de água aqui, gente. Mas eles podem, né? Eles podem sim ser inclusos, afinal. Vamos supor que a empresa faça férias coletivas da empresa toda. Vai deixar lá trabalhando só os empregados que não adquiriram o direito a férias? Não, né? Então, eles podem. Podem ser concedidas aos empregados contratados há menos de 12 meses, desde que haja autorização do sindicato? Não, não tem nada disso. Os requisitos para as férias coletivas são esses aqui do mapa mental que eu trouxe para vocês. Tá? Eu tenho que comunicar ao sindicato, eu não tenho que pedir autorização. Tá bom? E aí, professora, qual é o gabarito? É a letra A, né? A letra A. Professora, mas não tem aqui, né? No mapa mental. Não. Mas no nosso resumo, você vai encontrar todas as informações mais detalhadas, tá certo? Então, gabarito letra C, né? Não, letra A. Aqui. Gabarito letra A. Próxima questão, vamos lá. Como gerente de produção da Vita Sana Indústria Farmacêutica, Ronaldo recebe além do salário. Eu tenho aqui salário. Recebe gratificação de função. Recebe, né? Aqui equivalente a 40%. Recebe gratificação por tempo de serviço, prêmio, produtividade, ajuda de custo, auxílio alimentação em dinheiro. Ó, essa informação aqui é muito importante. Considerando todos os valores recebidos, integram o salário. Integram o salário. Lembrando que remuneração é salário mais gorjetas. Porque qual é a ideia de salário? É parcela fixa, gratificação legal, comissões. Tá? Bora lá para o nosso mapa mental? Antes a gente resolver a questão. Aqui, ó. Isso aqui eu falei para vocês, né? O que é remuneração, o salário, parcela fixa, gratificação e as gorjetas integram a remuneração, mas não são salários, lembre-se. Mas o que cai mesmo aqui, ó, tem até um símbolo aqui, né? Atenção, não são salários. Ajuda de custo, diárias para viagem, independente do valor. Auxílio alimentação, vedado o pagamento em dinheiro. Ou seja, pagou em dinheiro, salário. Prêmios, bens, serviços ou valor e abonos, tá? Isso aqui, se você não sabe esse rol, não vai para a prova também. É o básico do básico. Se você não conhece esse rol, não vai para a prova. Vai perder tempo, gastar dinheiro, depois você baixa a prova e resolve em casa para treinar. Faz um simulado, tá? Lembrando que essas parcelas, ainda que habituais, isso aí foram alterações feitas pela reforma trabalhista. Vamos lá.
Prof, como é que eu resolvo essas questões aí em menos de 15 segundos? Você memorizou o rol? Sabe que ajuda de custo não é salário, em hipótese nenhuma, independente do valor, se ela é paga diariamente, mensalmente, não importa. Então, o que que você faz? Ele está perguntando o quê? Integra o salário. Ajuda de custo não, ajuda de custo não, ajuda de custo não. Pronto. Agora você vai lembrar também que alimentação paga em dinheiro é salário, né? Porque se ela fosse pago em ticket, em natura, não entraria como salário, mas ela é. Então você vai circular que a auxílio alimentação é uma probabilidade. Ó, aqui não tem. Eu já posso até excluir. Mas vamos lembrar também que o prêmio que a gente leu ali, não é considerado salário. Então a gente tira o prêmio, e aí a gente fica aí com ou a letra. Não, já chegamos, né? Letra B, aqui, ó. Nosso gabarito, letra B. Você tem que usar as informações que você tem certeza na sua cabeça. Primeiro, para resolver as questões. Questões assim, né? Olhar e conseguir excluir. Então, se eu tenho certeza que a ajuda de custo e o prêmio não são salários, eu vou ali e já risco tudo das assertivas. E vejo o que me sobra, tá? Normalmente você consegue chegar ao gabarito sem nem saber que a gratificação de função aqui é salário. Por quê? Porque lá na lei diz gratificação legal. Gratificação de função é legal? Ah, eu não lembro, professora. É, mas é legal. Então ela inclui, ela é salário, tá bom? Chegamos ao gabarito, letra B. A gratificação de função e o auxílio à alimentação, tá bom? Então você tendo uma ou outra informação, você consegue chegar ao gabarito da prova. Você não precisa saber tudo, tá? Não tem essa ideia de que eu preciso saber todo o edital de cabo a rabo. Não. Você precisa saber aí, em média 80% do conteúdo para chegar ao gabarito. Você só precisa acertar. Você não precisa mostrar para a banca que sabe realmente. Você só precisa acertar o gabarito, né? Acertar a resposta, tá bom? Próxima. Aqui, vamos lá. Ai, professora, tem data. Odeio quando a banca coloca isso. Mas sabe o que a gente vai fazer? A gente vai ler o enunciado e depois a gente vai entender o que as questões querem. Porque às vezes essas datas aí mais atrapalham do que ajudam, tá bom? Então vamos lá. Entre 13 e 17 de janeiro foram abertas inscrições para os candidatos às eleições do sindicato de uma determinada categoria profissional. A eleição ocorreu no dia 22. Entre os inscritos estava Juvenal, Jocelino e Jurandir, né? Mas aí eles colocam o nome, né? Juvenal. Deixa eu botar aqui. Jocelino e Jurandir. Eu vou sair aqui um pouquinho só para não atrapalhar nossas anotações, tá? Tá, pessoal? Já volto. Aqui, ó. Ótimo. Todos os empregados da empresa Limpa e Brilho Industrial Limitada que forem eleitos. Isso é importante. Todos eles foram eleitos. A gente já sabe mais ou menos que é o quê? Garantia provisória, né? Que a banca vai cobrar aqui. Considerando que Juvenal, eleito dirigente sindical, então ele é dirigente sindical, e estava cumprindo aviso prévio. Essa informação estava no aviso prévio. Que Juscelino foi eleito como dirigente do sindicato também, dirigente sindical. Que Jurandir foi eleito como membro do Conselho Fiscal. O Jurandir é do Conselho Fiscal. Perfeito. A posse de todos os cargos ocorreu no dia 27 de janeiro, então bem próximo aqui às eleições, né? As eleições foram aqui dia 22. Que o sindicato encaminhou apenas no dia 10 de fevereiro. Então, a comunicação aqui, deixa eu botar aqui, ó, comunicação feita no dia 10/2/2025, sendo aqui a posse, né? Por escrito ao empregador, informando sobre a eleição e posse, de acordo com o entendimento do Tribunal Superior do Trabalho, fixado em súmulas e orientações. O direito à estabilidade provisória no emprego é assegurado.
Vamos olhar essas assertivas? A nenhum deles, já que o sindicato somente encaminhou a comunicação à empresa há mais de 15 dias. Bom, isso aqui eu tenho que saber se esse prazo aqui interfere na garantia provisória de emprego dos empregados. Vamos ver o item B. A Juvenal, Juscelino e Jordi, já que os três foram eleitos. Até aqui, correto. Sendo irrelevante o fato de o sindicato somente ter encaminhado a comunicação à empresa há mais de 15 dias. Vejam que o ponto principal aqui é a comunicação. Bom, o entendimento do TST é no sentido de que a CLT traz um prazo de 24 horas. Mas o TST entende que essa comunicação ela deve ser feita durante, né, a vigência do contrato. Então, se o contrato do empregado está vigente, ok, feita a comunicação fora desse prazo. É isso que temos entendimento simulado, tá bom? Então, o que a gente vai fazer? Professor, eu lembrei dessa informação. Eu vou pegar essa informação e vou colocar nas assertivas. A nenhum deles, já que o sindicato somente encaminhou a comunicação à empresa há mais de 15 dias. Isso interfere? Não. Então, vamos procurar. Ah, sendo irrelevante o fato do sindicato somente ter encaminhado a comunicação à empresa há mais de 15 dias. Isso aqui está correto. Tá? Isso aqui está de acordo com a súmula, então vamos deixar ela ali. Depois a gente analisa cada uma das garantias dos empregados. Sendo irrelevante o fato do sindicato somente ter encaminhado a comunicação à empresa há mais de 15 dias. Ok, perfeito, tá certo. Já que ambos foram eleitos como dirigentes, sendo irrelevante o fato de o sindicato somente ter encaminhado, de novo aqui, né? Então a gente vai excluir, acho que só uma, né? Só a letra A. Somente o ensino depois de Juvenal registrou sua candidatura no curso, o que impede o reconhecimento do direito. Vamos ver aqui. Então, agora a gente vai analisar as garantias, né? Nós sabemos que Juvenal, que estava no aviso prévio, e isso tem entendimento simulado, ele não garante ele não garante. Deixa eu coisar aqui para vocês. Aparecer aqui. Gente, olha, se você não lembra ou não sabe, pensa comigo. Eu estou no aviso prévio. Eu vou sair da empresa. Aí o que eu faço? Eu vou lá e me inscrevo, né? Participo da eleição sindical e sou eleita. Veja, seria o melhor dos dois mundos, né? Eu não vou perder o emprego e vou aí estar representando os empregados. Seria justo com o empregador que ele tenha o poder de dispensar o empregado? Ele já disse, já ficou claro que não quer aquele empregado dentro da empresa. E aí o empregado, na má-fé, vai e se inscreve para garantir a estabilidade do emprego. Aí o empregador tem que ficar com aquele empregado por mais 1, 2 anos. Então, vejam que não é justo dentro de uma relação. Não é algo feito para boa fé. Então, se ele já sabe que vai sair, ele pode até se candidatar, mas ele não vai ter a garantia de emprego. Ao final do aviso prévio, ele vai sair, ponto. Independente se ele foi eleito ou não, tá? Então, pense, né? Tenha esse pensamento jurídico da boa-fé, da necessidade do empregador, ele sempre buscar ativar, não, né? Eu digo, mas exercer o seu direito de manter os empregados que ele quer manter na sua empresa. O mesmo direito é do empregado. O empregado ele não é obrigado a trabalhar naquela empresa. Em tese, né? Porque ele trabalha para sua sobrevivência, mas ele não é obrigado. Ele pode, a qualquer momento, dizer: olha, não quero mais, estou saindo, e ponto. E o empregador, ele não pode exigir que o empregado fique. Então, a lei também não pode proteger isso. Não pode proteger o empregado que já foi dispensado de obrigar, né, o empregador aí a mantê-lo no emprego, tá? Então, aviso prévio e garantia provisória de emprego não são compatíveis dentro da relação de emprego, tá bom? Dito isso, nós já sabemos que o Juvenal não tem direito à estabilidade. Então, tudo que falar sobre o Juvenal, eu vou riscar. Juvenal tem direito? Não. Somente Juscelino. Bom, a gente não sabe se o Jurandir, né? Juvenal, não. Então, nós ficamos aqui com
a letra C ainda e a E. Vamos lá no Jurandir, porque o Juscelino eu sei que tem, ó. Juscelino tem, Juscelino tem. Vamos ao Jurandir. Conselho Fiscal. Existe um rol de pessoas que não têm direito à garantia. E aí eu trouxe para vocês lá do nosso resumo aqui, ó. Não tem garantia. Delegado sindical, membros do Conselho Fiscal, por quê? Porque eles não atuam. Eles só vão fazer contas. Erroneamente falando, né? Grosso modo, só vão fazer contas. Eles não vão interferir, não vão bater de frente com o empregador. É por isso que eles não têm garantia, tá? Cargo ou função de confiança, inclusive em comissão em administração pública. Contrato nulo por ausência de concurso. Suplentes, eleitos diretores de cooperativa, também não têm garantia provisória. Por quê? Porque a lei disse que não tem. A lei só garante aos titulares, diretores de cooperativa, o direito à garantia provisória de emprego, tá? Isso aqui é o nosso resumo. Você conseguiria acertar essa questão, ó? Aviso prévio. O registro da candidatura do empregado a cargo de dirigência durante o aviso prévio, ainda que indenizado, não lhe assegura estabilidade. E aqui temos os casos de extinção dessa estabilidade, tá? Prof, Jurandir tem ou não tem? Não tem. Jurandir não tem direito à garantia. Gabarito, letra C, somente Juscelino, tá? Independente aí do prazo de comunicação ter sido feito fora das 24 horas, ok? Gabarito, letra C. Ó, aqui eu trouxe a comunicação do empregador, né? Tá tudo lá no nosso resumo. O artigo 543 estabelece o prazo de 24 horas, mas o TST entende a qualquer tempo, desde que ainda vigente o contrato de trabalho, tá? O mesmo prazo é aplicado ao sindicato para comunicar a eleição e posse ao empregador. Próximo. Entre os empregados da empresa Elegança Comércio, deixa eu voltar aqui para vocês. Vai atrapalhar, será? Vamos ver. 26 são mulheres com mais de 18 anos. Esse artigo da CLT tem caído muito, tá? Esse dispositivo. Por quê? O trabalho da mulher tem evidência, nós temos a lei emprega mais mulheres, a lei de igualdade salarial, então é um tema bastante atual. Por isso que tem caído bastante. Sendo que 5 delas trabalham no estoque. E tem que, durante sua jornada de trabalho, carregar diariamente, sem qualquer auxílio de equipamentos ou carros de mão, as caixas que chegam dos fornecedores e que pesam em torno de 15 quilos. Então, a gente tem informação aqui que elas carregam 15 quilos. Desembalar e estocar as roupas de forma organizada. Todas elas costumam fazer horas extras e recebem o respectivo adicional. Considerando a situação descrita e de acordo com as disposições da CLT sobre proteção do trabalho da mulher em relação às empregadas. A elegância. Vamos lá. O que eu preciso saber, primeiramente, sobre as informações que o enunciado me trouxeram? Porque quando você faz esse raciocínio, você consegue chegar mais rápido ao gabarito. Eu sei que as mulheres podem carregar manualmente até 20 quilos ou 25 quilos, né? Desde que seja contínuo, 20 quilos, ou ocasional, 25 quilos. Professora, como é que eu memorizo isso aqui? O C no alfabeto vem primeiro, então 20 quilos. O O vem depois do C, então 25 quilos. Perfeito? Então, aqui os 15 quilos, tranquilo. Elas estão dentro do limite. Agora, quantas horas extras? A gente vai ver o que as assertivas nos trazem, tá? Bora lá. Tem que conceder obrigatoriamente, em caso de prorrogação do horário normal, um descanso de 15 minutos. Isso aqui tinha na CLT, era causa de discussões, se cabia só às mulheres ou aos homens, pelo princípio da igualdade. Foi definido que cabia somente às mulheres, por questões biológicas, e veio a reforma trabalhista e revogou isso aqui.
Então, não importa se é homem ou se é mulher, não tem mais essa prorrogação do horário normal, tá bom? A reforma trabalhista revogou esse dispositivo. Não pode ter mulheres trabalhando no estoque, tendo em vista que ao empregador é vedado empregar mulheres em serviço que demande um emprego de força muscular superior a 10 quilos. Aqui, ó, tá certo ou errado? Errado, né? Do trabalho contínuo, salvo se a empresa fornecesse carros de mão. Não. Carros de mão, pessoal, aí a gente esquece isso aqui. Se tiver carros de mão, pode qualquer peso, né? Se tiver aí ajuda motora, tá bom? Letra C. Não pode ter mulheres trabalhando no estoque, tendo em vista que o empregador é vedado empregar mulher de serviço que demande um emprego de força muscular superior a 15. Não. Superior a 20 se trabalho contínuo. E 25 se trabalho ocasional. Então, fora. Tem que manter o local apropriado onde seja permitido às empregadas guardar sob vigilância e assistência os filhos no período de amamentação ou fornecer auxílio creche. Me parece consensual, né? Me parece um bom senso isso aqui, né? Me parece justo. Ponto. Vamos ver a letra E. Não tem que manter local apropriado onde seja permitido as empregadas sob vigilância de seus filhos ou nem fornecer. Bom, isso aqui é uma questão de atualização. Nós temos, inclusive, regulamentação agora do auxílio creche, temos diversas decisões do TST referente a esse local que deve ser exigido. Por quê, né? A gente vai utilizar aqui esse dado aqui, ó, importante, ó, 26 mulheres com mais de 18 anos. Tá? Por quê, professora? Vou pegar aqui o dispositivo para vocês. A gente vai ler, porque ele tem caído muito, muito mesmo, em provas. Deixa eu ver se está aparecendo bem para vocês. Ó. Os estabelecimentos que trabalhem pelo menos 30 mulheres com mais de 16 anos de idade terão local apropriado onde seja permitido às empregadas guardar, sob vigilância e assistência dos seus filhos no período de amamentação. E aí? Agora ficou fácil de a gente resolver essa questão, né? Por quê? Porque este dado aqui, ó, vai nos levar a se eu tenho 30 mulheres com mais de 16 anos, eu tenho que ter um local de vigilância e assistência. Mas aqui eu não tenho, eu só tenho 26 mulheres, tá? Então, foi uma questão bem trabalhada, adorei essa questão da FCC. Por quê? Porque ela trouxe vários dispositivos, né? Não só esse aqui, da carga mínima, mas também esse aqui, principalmente, esse que tem caído em muitas provas. Caiu, inclusive, no TRT de Campinas também. Tá? Então, a banca tem se repetido em alguns tópicos. Aqui, no trabalho da mulher, normalmente cai o quê? O teletrabalho, a preferência, né? Mas ela vem cobrando também essa questão do local apropriado. Então, por causa desse número de mulheres, não é devido aí, não tem o empregador a obrigação de manter um local apropriado, tá certo? Gabarito letra E, né? Essa eu achei um pouquinho mais difícil, porque você tem que aplicar um raciocínio lógico, você não pode esquecer dessa informação, tá? Desse dispositivo que a gente leu aí, que é o artigo. Deixa eu até anotar para vocês aqui, colocarem nos seus. Que é o artigo 389, parágrafo 1º, tá? Aqui eu trouxe o nosso mapa mental, ó, que tem aqui, ó, a questão do trabalho de força, né? A penosidade que a gente chama lá no direito, no ECA, né? Direito do trabalho do adolescente, que a gente vai trazer esse mesmo parâmetro também para o trabalho do menor, tá? Então, está aqui o artigo 390, cobrado pela prova. Finalizamos aqui, então, a nossa revisão. Semana que vem nós vamos tratar das questões de processo do trabalho. Eu acho que a prova é mais pesada,
tá? Eu vejo a FCC pesando muito em processo de trabalho. Antes, o pesado dela era cobrar algumas coisas sobre ação rescisória, mandado de segurança, mas agora ela tem cobrado isso tudo muito junto, em uma mesma questão, trazendo ação rescisória, mandado de segurança e os requisitos dos recursos. Ela tem trazido entendimentos de instruções normativas, inclusive nós temos uma aula de instrução normativa. Aliás, eu disponibilizei essa aula gratuitamente. Você vai entrar lá no meu Instagram, prof, deve estar em algum lugar aqui, né? Prof Minuto Concurseira, e vai lá no link da minha bio e você vai encontrar materiais gratuitos. E lá vai ter a aula de instrução normativa, né? Algumas instruções normativas precedentes para você estudar, porque a banca tem pegado muito pesado. Então pode só ir lá, chegar, baixar. Aí você já aproveita e já conhece o nosso curso, tá bom? Baixa lá. Só para terminar, porque a gente já passou do tempo, né? Você tá aí puxando aí seu namorado, sua namorada. Então, lembrando, nosso cupom TRT São Paulo é válido até o dia 15, tá? Fora esse prazo, não vai ter. Não vai ter mais chance de pagar esse preço aqui. Tá mais de 50% off. Mais 50% de desconto, tá? Isso é para ajudar você. Até porque depois do dia 15 você vai ficar mais difícil você ler o material suficiente para sua aprovação. E eu quero que você seja aprovado ainda em 2025, tá bom? Qualquer dúvida, comente aqui, a equipe está respondendo vocês, ou me procure lá no Instagram, tá certo? Não tem mais slide. Deixa eu só agradecer a sua presença. Muito obrigada aí. Peça desculpa aí, seu amorzinho, por essa live, tá? Mas é necessário, né? A gente tem que ter um apoio também, eu acho que é importante. Então foi só uma horinha, agora você vai estar livre, descansa. Amanhã, ou, né, aproveita aí o cupom de desconto. Amanhã, cedinho, você já compra, já acessa para começar as suas aulas, tá? O acesso do material todo você vai ter a partir do 7º dia, mas tem muita aula. As primeiras 4 aulas aí, 4, 3 aulas de todas as matérias já estarão disponíveis. Então, essa semana, esses próximos 7 dias, você já consegue estudar muita coisa até o curso inteiro ficar disponível. Os planos, não, né? O plano 90 dias já está disponível e o planner também, tá? Então, a primeira e a segunda semana já está disponível, você já começa a estudar amanhã cedinho, tá bom? Muito obrigada pela sua presença, obrigada por seguir e se inscreva aqui no canal. Assim eu consigo trazer mais informações, ver que eu estou fazendo um trabalho bacana para vocês, acelerando aí a sua aprovação, tá bom? Muito obrigada e nos vemos no próximo vídeo. Até mais, até breve.